Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Números, capítulo 13. E vamos ler parte por parte. Nós temos 3 capítulos para ler: capítulo 13, capítulo 14 e capítulo 16. Vamos começar em parte do capítulo 13. Vamos ler do verso 1 e vamos pular os outros versos. Vamos ler 1, o 2, o 3 e pular para o 17, 18 e pular para o 19, 20, 21 e o 25, como uma parte introdutória da nossa lição. Números capítulo 13, verso 1 em frente. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Pará, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Verso 17. Quando Moisés os enviou para observar a Canaã, disse: subam pelo Negueb, prossigam até a região montanhosa. Veja como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali florestas ou não. Seja corajoso, tragam alguns frutos da terra. Era a época de início da colheita das uvas. Eles subiram, observaram a terra, desde o deserto de Zim até Robi, na direção de Lebo-Amate. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento da terra. Por 40 dias, eles observaram a terra com essa missão de reconhecimento. O que eles deveriam observar foi dito nesses versículos: ver a terra e ver o povo que ali estão. E a terra era o pacote de presente de Deus para o seu povo. E antes de entrar, tinham que observar essa terra, levantar o relatório de como é a terra e de como é o povo que ali vive, porque a terra estava sendo ocupada pelos povos que Deus ia remover, julgar por causa dos seus pecados, e entregar a terra ao seu povo, o povo israelita. Aí eles precisam saber se essa terra é boa ou se é ruim. Com que intuito? Para que o povo saiba o que está dentro da terra. Eu acredito que Deus queria mesmo animar a fé do seu povo, porque eles de antemão já sabiam que a terra era boa, a terra que produz mel, a terra fértil e a terra boa. Mas o Senhor enviou esses para reconhecer a terra, se realmente é a terra boa ou ruim. Se é a terra com muros, ou se é cidade com muros ou sem muros. Se é um solo fértil ou se é um solo pobre. Se há floresta ou não há floresta. E eles foram fazer esse reconhecimento da terra. E muitas vezes na nossa vida, há momentos que às vezes nós passamos por um momento de reconhecer a circunstância que nos rodeia. E o reconhecimento daquilo que nos rodeia, daquilo que vai acontecer conosco, daquilo que vai acontecer dali para frente, pode ser catástrofes ou pode ser benigno para o próprio povo.
dependendo da resposta do coração do povo. Aqui o que estava sendo esperado é como é que o povo vai responder depois de receber o relatório da situação da terra, de como é a terra e de como é o povo que ali vive, principalmente os que já estavam ocupando a terra, que também iam ter que reconhecer se eram homens fortes ou se homens fracos, se eram poderosos na guerra ou não. E eles foram e trouxeram o relatório a Moisés. E agora nós vamos ver a entrega do relatório e a resposta do povo perante o relatório que eles ouviram da terra, do pacote de bênção de Deus para o seu povo. Isso nós podemos observar a partir do verso 26. Então, eles retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Pará, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. O fruto já em si revela a qualidade da terra de Israel, que é a terra que eles iam receber como presente da parte de Deus. Atrás eles falam que o cacho da uva foi carregado por 2 pessoas. Era tão grande que uma pessoa não podia carregar o cacho da uva. Então a terra era fértil, a terra era boa. O verso 27 diz o seguinte: deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual nos enviou, onde mana leite e mel. A terra era fértil, a terra era boa, era um presente esperado, era um presente de qualidade que Deus preparou para nós. Aqui estão alguns frutos, mas o povo que lá vive, mas quebrou o ritmo. A palavra mas, a terra é boa, é fértil, mas temos um problema, Moisés. Nós não vamos poder receber o presente, porque o povo que vive lá é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os gigantes. Os amalequitas vivem no Negueb. Os hetitas, os jebuseus e os amoreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. A terra está repleta de pessoas poderosas. Então, Caleb fez o povo calar-se perante Moisés, o verso 30, e disse: subamos e tomemos posse da terra, certamente venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Um relatório, 2 reações diferentes. Uns, sim, reconheceram que a terra é ocupada por pessoas fortes e poderosas, mas pela mão daquele que prometeu, certamente receberemos o nosso presente. Mas os outros falaram: não, já seremos incapazes de enfrentar aquele povo. Nós não vamos poder atacar aquele povo. Dúvida. Uns tiveram a fé e os outros tiveram a dúvida com relação à promessa de Deus. Como é que nós reagimos às situações adversas na nossa vida quando a gente percebe que há barreiras, impedimentos, dificuldades? O desafio é grande demais. Como é a nossa reação como o povo de Deus? Como filhos de Deus? Como escolhidos de Deus, que pertencem a
Deus. A situação revela a nossa incredulidade ou a situação revela a nossa fé em Deus. Nos momentos difíceis que nós passamos na vida, como tem sido a nossa reação? Como é que nós encaramos a situação? Com fé ou com dúvidas? Nós também passamos por momentos difíceis. Já passaram uns 4 anos ou mais. Desde os primeiros momentos que nós passamos pela reforma, que não foi uma tarefa fácil, quem nunca passou por um momento de dúvida no seu coração? Será que isso vai dar certo? Será que vamos permanecer até o fim? Será que a porta da igreja vai fechar ou não vai fechar? E como é que nós encaramos essa dúvida? É provável que aconteceu no nosso coração, porque somos passíveis a ter dúvidas em momentos difíceis. Mas como é que nós lidamos com essas dúvidas? E como estamos lidando com a dúvida que possa aparecer no nosso coração? Temos fé em Deus? Ou estamos incertos? Ou não temos certeza se vai dar certo ou não vai dar certo? Então, a circunstância, o relatório, justamente é para expor a situação do povo de Deus, expor o coração do povo de Deus. Onde é que está alicerçado o coração do povo de Deus? Será que o povo que experimentou a graça de Deus, do Egito até o deserto, vendo a mão de Deus, vendo o poder de Deus, o livramento de Deus, os cuidados de Deus, será que são capazes de acreditar em Deus, de confiar em Deus, de que esse Deus é poderoso o suficiente para entregar o que Ele prometeu a nós? Ou não? Ou se estão apenas boiando pela circunstância? Este relatório, essa missão de reconhecimento da terra era justamente para revelar o coração do povo de Deus. Porque, na verdade, a terra, e eles já sabiam, pela palavra de Deus, de que a terra era boa, mana, leite e mel. Mas aqui o objetivo principal da pesquisa da terra é justamente para expor o coração do povo de Deus. Onde eles colocaram o coração. Onde é que está alicerçado o coração do povo de Deus. E nada mais, nada menos do que a própria dúvida, como vimos aqui nesses versos. E o que é dúvida? A dúvida, diz a nossa linguagem, o português, é como ausência de convicção sobre um determinado tema ou algo, um fato. Ausência da convicção. A convicção é a certeza da fé de que nós vamos receber. Então, quando se tem a dúvida, é porque há ausência da convicção de que aquilo que está sendo proposto. E Tiago fez o cuidado de tratar a dúvida conosco de que se nós pedirmos alguma coisa em Deus e duvidar, certamente nós não receberemos. Então, dúvida para o povo de Deus é a condição de não receber a graça de Deus, o presente de Deus, os cuidados de Deus. Quando ele fala no livro de Tiago, capítulo 1, verso 5 ao verso 7, no verso 7 diz o seguinte: peça a Deus, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levado e agitado pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma da parte do Senhor. Alguém que tem mente dividida é instável em tudo que faz. Quem vive duvidando é uma pessoa instável em tudo o que faz. Ele não tem certeza. Ele não vive um momento. Ele sempre paira, movido de um lado para o outro, duvidando se aquilo ia dar certo. E Tiago nos adverte que quem vive duvidando, não pense que receberá alguma coisa da parte do Senhor. É como quem toma a caixa vazia para abrir o presente que lhe espera
em casa, será que vai receber alguma coisa do presente que lhe aguarda? Tudo indica que não. Mas os filósofos, eles definem a dúvida como algo inerente ao homem, importante ao homem, que lhe ajuda a chegar ao conhecimento da verdade. Por isso eles dizem que tudo se duvida. É certo duvidar de tudo para poder chegar à conclusão verdadeira. Dizem os filósofos, os estudiosos, né? O Pietro, quando vocês vão ter esses filósofos na escola, que vão dizer que temos que duvidar de tudo. Duvidar até de Cristo, duvidar até de Deus, para termos um ponto de partida em busca da verdade. Então, eles defendem a tese da dúvida como se fosse algo importante para o homem. Até certo ponto, é verdade. Porque quem vive sem conhecer a verdade, ele vive na dúvida. E precisa da dúvida como hipótese para apalpar até chegar a algum ponto na vida. Porque ele está perdido. Então, quem está perdido precisa da dúvida. Precisa duvidar de tudo que chega para não ser levado a qualquer outro ponto. É como quem vai para uma cidade que não conhece. Aí ele chega e encontra umas pessoas na rua e ele pergunta: que caminho leva a tal cidade? Eles vão dizer: vai assim e vai chegar na cidade. Ele não conhece as pessoas, ele não conhece a cidade. Pode sim ter a dúvida. A dúvida vai servir de um ponte para que ele possa raciocinar um pouco, pensar: será que eles estão certos ou querem me desviar do caminho certo? Até nesse ponto é certo. Mas quando se conhece a verdade, ainda necessita da dúvida? Não. Quem tem a verdade, quem conhece a verdade, não precisa mais da dúvida. Então, para os perdidos, que não sabem para onde vão, até certo ponto a dúvida pode servir de uma ponte para eles. Mas para aqueles que conhecem a verdade, eles não precisam mais da dúvida. As dúvidas só vão atrapalhar a jornada deles, porque já conhecem a verdade. Até aqui os filósofos foram certos. Se a dúvida ajuda a caminhar ao conhecimento da verdade, então quando encontra a verdade, cessa a dúvida. Agora, daqui para frente, a dúvida é inútil. E a Bíblia diz que Cristo é a verdade. Jesus diz: eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sou o caminho, a verdade e a vida. Quem está em Cristo já tem a verdade, já conhece a verdade. Quem está com Deus não necessita mais da dúvida, não precisa viver na dúvida, porque a dúvida vai atrapalhar a sua jornada com Deus. A dúvida vai afastá-lo do caminho da verdade. É por isso que para o cristão não precisa da dúvida, não precisa viver pela dúvida, porque ele já tem um conhecimento da verdade. Nós conhecemos Cristo, nós conhecemos o caminho que conduz à vida eterna. Então a dúvida nada mais, nada menos do que um pecado contra o Senhor da verdade, porque Ele conhece a verdade e Ele é a verdade. Se tivermos dúvida perante o nosso Deus, na nossa caminhada com Deus, na nossa jornada com Deus, isso vai atrapalhar a nossa vida e é pecado contra a verdade, porque nós já conhecemos a verdade. Mas o povo duvidou da graça e do favor de Deus. E essa dúvida os levaram a 3 pecados e a desgraça principal para a vida do seu povo. Aqui nós podemos analisar a dúvida como se fosse a mãe de 3 grandes problemas para a jornada cristã. A dúvida como a mãe de 3 grandes problemas para a jornada cristã. Primeiro filho da dúvida, o desespero. Quem está em dúvida
caminha para o desespero, porque não sabe se vai acontecer ou não, o que vai acontecer logo à frente. Ele vive desesperado, como vimos no verso 1 do capítulo 14 de Números. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. O povo chorou amargamente quando receberam um relatório de que eles não poderiam atacar aquele povo, eles não poderiam tomar posse da terra, da promessa de Deus. Entrou um desespero no coração do povo de Deus. Porque quem caminha e depois começa a ter dúvida da sua jornada, olha para trás e vê que não tem mais possibilidade de ter aquilo que já perdeu, e olha para frente e vê que não tem mais como alcançar aquilo que está na frente dele, e ele fica perdido pelo caminho e entra um desespero total. E aqui o povo chorou amargamente, chorou porque vivem incertos, não têm a convicção daquilo que Deus prometeu, não têm a certeza se iam receber a terra ou se iam voltar para o Egito. E como voltaram para o Egito já sofreu, já foi destruído. E como é que um povo lá do Egito ia recebê-los de volta? Aí entrou um desespero no coração do povo de Deus. Esta é a consequência imediata da dúvida. Quando duvidamos daquilo que é proposto para nós, nós entramos num dilema de desespero na nossa jornada. No capítulo 16, o verso 34, traz também um outro capítulo de desespero do povo de Deus, quando viram o juízo de Deus sobre os rebeldes, a terra abrindo-se e engolindo os vivos. Escutando os gritos deles debaixo da terra, o povo desesperou novamente e fugiram, gritando: também seremos engolidos pela terra. Aqui você percebe que o coração do povo de Deus está suspenso, não está em Deus, está vagando pelo deserto. Eles não têm a confiança, eles não têm segurança, eles não têm onde colocar o alicerce do coração deles. Estão movendo de um lugar para outro como ovelhas sem pastor, sem segurança, enquanto estavam no meio da segurança da rocha inabalável, estando debaixo da nuvem de Deus, que ao dia cobria o povo e à noite passava diante do povo para iluminar o deserto. Mas ainda assim vivem desesperados, sem segurança, sem convicção, sem saber para onde ir e para onde vai, sem saber o que lhes espera, e pensando que vão logo morrer todos no deserto. Esta é a consequência imediata do ato da dúvida. Quando o nosso coração é inseguro, não tem convicção da graça de Deus, da palavra de Deus, do poder de Deus, daquilo que Deus vai fazer na nossa vida, nós vivemos num desespero da vida. A aflição era tão grande, a dor era tão grande no coração do povo, por causa da insegurança deles. No verso 10, revela o estado grave de um coração que vive em dúvida. O verso 10 do capítulo 14. Mas a comunidade falou em apedrejá-los. Apedrejar quem? Josué e Calebe. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Quando um coração vive desesperado, inseguro, incerto, chega nesse nível de agressividade, de prontidão a apedrejar aqueles que corajosamente exortam na palavra de Deus, incentivam o povo a confiar, encoraja, prega a mensagem de Deus para o coração deles. Eles reagem
com prontidão de até apedrejar os pregadores da verdade de Deus. Aqui Josué e Caleb estavam pregando a fé para o povo e sofreram ameaça de apedrejamento por causa da incredulidade, das dúvidas que pairavam o coração do povo. A dúvida é gravíssimo para o povo de Deus. Para os perdidos, pode servir de um álibi para a caminhada deles, mas para o povo de Deus, para o povo da fé, a dúvida é grave. Duvidar da nossa jornada cristã como povo de Deus é grave. E pode trazer um desespero de até mordermos uns aos outros, de rebelar contra aqueles que pregam a verdade de Deus. E era o que estava no coração do povo de Deus, de pronto a apedrejar os pregadores da verdade, da fé de Deus. E um outro estágio mais elevado da dúvida é o filho chamado irracionalidade. Quem é tomado pela dúvida, cercado pelas circunstâncias difíceis e dolorosas, perde o senso da razão. Não consegue raciocinar, não consegue pensar correto. E aqui o texto revela essa realidade do capítulo 13, o verso 32 ao verso 33 do capítulo 13, diz o seguinte: e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra, disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. A terra devora os que nela vivem. Vamos parar e pensar um pouco. Essa terra devora o povo que lá vive? Quem era o povo que lá vive? Fortes, poderosos e gigantes. Então, pelo contrário, a terra sustenta ou devora. Se são homens fortes e corajosos e gigantes, é porque a terra o sustenta, a terra é favorável à vida. A terra era favorável para a vida, mas aqui eles dizem: a terra devora os que nele vivem. Quem está em estado em sanidade, pensar, ele reflete e vai entender que isso não provém de um coração racional. Porque se lá vivem pessoas e fortes, como é que a terra devora então os que lá vivem? Essa é a irracionalidade de um coração tomado pela dúvida. Ele não consegue raciocinar e pensar numa coisa correta, numa coisa sólida para a sua vida. Inverte tudo. E continuou: todos os que vimos são grandes, são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos. Se sentindo como um gafanhoto diante do seu próximo. Essa é a sensação de um coração tomado pela dúvida. Não consegue pensar certo. Capítulo 14, verso 2. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, onde eram escravos, onde sofriam, onde eram maltratados. Agora
acham ser melhor ter vivido no Egito até morrer lá. E por que saíram do Egito para a terra de Canaã? O que lhes motivou a sair do Egito na companhia do povo de Deus? Se era melhor viver no Egito. Se saíram do Egito é porque era melhor a terra que eles estavam caminhando para receber. Porque se a Canaã não fosse o melhor lugar para eles, teriam ficado no Egito. Teriam dito, Moisés, olha, contudo que o projeto era boa, mas nós preferimos ficar porque aqui é a terra boa, aqui nós não sofremos, aqui é tranquilo para nós, vamos ficar aqui no Egito. Mas se saíram do Egito para Canaã, é porque entenderam que lá era melhor para o futuro de Israel. Mas tomados pelas dúvidas, eles perderam o senso da razão de preferir a terra do sofrimento, a terra da escravidão. No verso 3 diz o seguinte, que porque o Senhor está nos trazendo para esta terra. Porque questionando Deus, o poderoso que tinha arrancado eles do Egito com o seu braço forte e poderoso, para nos deixar cair a espada. Quem falou para eles que iam morrer pela espada? Quem falou? Olha o estado da gravidade da dúvida. Criar a realidade que não existe. Nunca ninguém falou para eles que iam morrer pela espada na Canaã. Pelo contrário, Deus prometeu dar-lhes a terra para viver e para a sua própria descendência. Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. O Senhor libertou o seu povo da escravidão e vai entregá-lo novamente para a escravidão? Esse era o plano de Deus? Não. Até no momento mais crucial da história do povo de Deus, Deus vai dizer por meio do profeta Jeremias: eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz para vos dar o fim que esperais. Os planos de Deus eram planos perfeitos, bons para o seu próprio povo. Mas aqui, a mente do povo tomado pela dúvida, criaram uma realidade de que iam ser tomados por despojo, e seus filhos serão tomados como escravos nessa terra a qual estão caminhando para receber. Não seria melhor voltar para o Egito? Questionando novamente. E disseram uns aos outros: escolhemos um chefe e vamos voltar para o Egito. Quem vive em dúvida, volta para trás. Desiste de tudo. Desiste até da caminhada com Deus. Esquece de Deus, abandona o Cristo, esquece da graça e do poder de Deus, esquece de como Deus o libertou da escravidão do pecado, de como Deus resgatou a sua vida, de como Deus o restaurou, o santificou, o purificou, e volta novamente para a velha vida. O cão volta ao seu vômito. Este é o estado gravíssimo de um coração que vive em dúvida. Isto é a consequência do filho gerado pela incredulidade, pela dúvida, que é irracionalidade no coração do povo de Deus. Judas nos exorta a batalhar pela fé. Na sua carta, no verso 3, amados, embora estivessem muito ansiosos por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé uma vez dada aos santos. E aqui nós vimos Josué e Caleb
batalhando pela fé, lutando pela fé, rasgando suas vestes diante da incredulidade do povo, ainda que seja só 2 homens, em meio à multidão das pessoas no deserto, milhares de pessoas duvidando e tornando incrédulos a promessa de Deus, eles firmaram na fé, batalharam pela fé, lutaram e pregaram a fé para o povo, rasgando suas vestes. Se for necessário ficarem nus pela defesa da fé, ficariam. E é essa exortação que Judas nos traz. Lutem pela fé, batalhem pela fé, firmem na fé, preguem a fé e vivam a fé. Ainda que seja só um homem, uma mulher, mas lute pela fé. Não desista da fé pela qual foi confiada a seu coração pela graça do nosso Salvador Jesus Cristo. A igreja foi chamada para viver em fé, viver pela fé e batalhar na fé, perseverar na fé até o final da jornada e nunca duvidar e nunca desistir da promessa e da graça de Deus. Se for necessário a morte, mora pela fé, mas vivendo na fé, não desista. Se todos desistirem da fé, se todos querem voltar para trás, mas você é firme na fé, batalhe pela fé, porque isso agrada a Deus e traz recompensas da parte de Deus para o seu povo. Mas pelo contrário, os milhares de Israel, o povo de Deus, optaram pela dúvida e chegaram ao estágio mais elevado da dúvida, ao filho mais elevado que é a rebeldia, a rebelião contra Deus. Diz o verso 39 do capítulo 14 ao verso 42. Quando Moisés terminou de falar-lhes essas palavras, todos os israelitas choraram amargamente. Na madrugada seguinte, subiram para o alto da região montanhosa e disseram: subamos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. Um coração cheio de dúvida não se arrepende. Muda de um ponto para o outro. Sai de um extremo de desistir para uma euforia de querer aprovar que ele tem fé em Deus. O povo aqui reconhece que pecaram contra Deus, mas não se acalmaram diante de Deus, arrependidos dos seus pecados e esperar a direção de Deus. Tomaram a iniciativa própria de conquistar a terra prometida, de partir para a batalha contra os habitantes da Canaã, para tomar a posse da terra. Renan, na sua escritura, no seu livro, diz o seguinte, que isso é prensuzão. Deixa de descolar a língua debaixo da... Presunção. Cobrir a incredulidade com a fé que não existe. Uma aparência de que creram em Deus. A aparência de que confiaram em Deus. A aparência de que agora arrependeram dos seus pecados, agora vão partir para a promessa de Deus. Agora vamos fazer tudo diferente. Agora vamos em frente. Agora vamos tomar a posse. Rebeldia. O correto é arrepender da nossa incredulidade, arrepender das nossas dúvidas, confessar os nossos pecados a Deus e esperar a direção de Deus. Porque o povo de Deus caminha sob a direção de Deus. Não na nossa força, não na nossa boa vontade, não no nosso esforço de crer em Deus. Nós caminhamos porque Deus nos ordenou a caminhar. Fazemos as coisas porque Deus, a palavra nos ordenou a fazer as coisas como Deus quer. E não pela nossa própria força, e não pela euforia do nosso coração, de que agora nós vamos fazer o diferente, vamos partir em frente, vamos partir por cima e vamos tomar
posse daquilo que Deus prometeu. E não faltou os conselhos. Moisés disse para eles: isto vai dar errado. Espere no Senhor, não vá. Mas tomaram a iniciativa de que creram em Deus, e agora podem tomar posse da promessa de Deus e partiram para a batalha contra os habitantes da Canaã. O verso 42 diz o seguinte, 43, pois os amalequitas e os cananeus os enfrentarão ali e cairão a espada, visto que deixaram de seguir ao Senhor. Era o conselho de Deus ao povo. O verso 44, apesar disso, subiram desafiadoramente ao alto da região montanhosa, mas nem Moisés, nem a arca da aliança do Senhor saíram do acampamento. Olha o estágio da rebeldia. A liderança proposta por Deus orientou que não suba, vamos esperar a direção de Deus. Mas eles demonstraram que creram em Deus, que tiveram fé o suficiente para fazer o que Deus quer e partiram para a batalha. A atitude contra a liderança proposta, o que foi proposto para eles, já é a realidade de que eles não creram em Deus. Estão partindo pela força própria, de rebeldia contra aquilo que é proposto por Deus. Porque aqui Moisés era o líder do povo, que Deus colocou para conduzir o povo à terra prometida. E não o próprio povo em si partir para possuir a terra prometida. Mas o povo ia caminhar sob a direção e a orientação da liderança que Deus os colocou. Esperar naquilo que é proposto, que aquilo que é posto como a liderança, é sinal de que nós confiamos em Deus e esperamos na direção de Deus. Do contrário, é sinal de que nós estamos rebeldes contra a graça proposta por Deus em favor de nós. Eles subiram, os cananeus desceram contra eles e os perseguiram até Ormá. E o povo saiu lá derrotados e voltaram para o acampamento derrotados pelos cananeus. Essa é a realidade que expõe um coração rebelde contra a graça de Deus, contra o favor de Deus. Então, esses são estágios de dúvida no coração do povo de Deus que pode levar à destruição. Porque quando vive em dúvida, é capaz de entrar num desespero, é capaz de não ter a razão sã para tomar decisões e partir com um coração rebelde contra a palavra do próprio Deus. Não espere na orientação de Deus, não consulta a palavra de Deus, não segue as instruções da própria palavra de Deus e parte pela fé, a euforia de que eles creram em Deus para tomar a herança que lhes foi prometida. E o estado mais grave da rebeldia foi descrito no capítulo 16, do verso 1, 2 e 3. Quando o povo rebelou contra a ordem de Moisés, foram derrotados e voltaram para o acampamento. Mas há um estágio gravíssimo da rebeldia quando é pelas pessoas fluentes no meio da comunidade do povo de Deus. Quando os líderes colocados para apoiar a liderança que é proposta por Deus, para conduzir o povo, se rebelar contra a própria liderança, isto é um erro gravíssimo, é um pecado grave que Deus não tolera. O povo rebelde sofreram a derrota e voltaram, mas a consequência da rebeldia de Corá e de Izar, os coraitas, Datão e Abirão, filhos de Eliabe, que eram líderes, colocados para ajudar Moisés na liderança, quando Moisés conversa com Deus e fala, olha, este fardo é grande demais para mim, Deus fala, levante os líderes e eu vou passar para eles o Espírito que está sobre você e eles serão seus auxiliares nessa jornada para o povo
de Deus. E esses líderes rebelam contra a liderança de Moisés. Eles disseram no verso 2: eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se juntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocaram acima da Assembleia de Deus? Essas frases fazem também parte da nossa jornada, da nossa história como povo de Deus até hoje. Quando se ouve aquela expressão, a igreja é de Cristo, e quem é o fulano? Isto é sintomas da rebeldia no coração do povo de Deus. Quando houve aquela expressão, o povo de Deus é santo, e quem é o fulano para se opor em cima, para ser o guia do povo? O povo é santo e Deus está no nosso meio, e quem é o fulano? Isto é sintomas de rebeldia. Não entre nessas jogadas como povo de Deus. Siga o caminho certo, o caminho proposto por Deus. Se a liderança não se conduzir de forma errada, eles serão responsáveis diante de Deus. Mas nós devemos ter a paciência de esperar em Deus, de caminhar sob a direção de Deus e de buscar orientação de Deus para a nossa jornada como o povo de Deus. E não entra na jogada dos rebeldes. Porque Judas ainda fala que certamente esse povo entrará no meio do povo de Deus, camuflados de que são fiéis, e levantarão questões que a princípio sim é verdade, porque o povo é santo, sim é verdade. Deus está no meio do seu povo, é verdade, Deus está no meio do seu povo. Mas há um sigilo quando se começa a fazer a distinção e colocar os outros a par da circunstância. Quando começa a dividir, quando começa a colocar uns ao lado da própria Assembleia de Deus, isso já é sintomas de rebeldia. Quando levanta a defesa de que o povo é santo, a igreja é de Deus, a igreja é de Cristo, sim, é verdade, a igreja é de Cristo. E Cristo conduz o seu povo, e Cristo está no meio do seu povo. Mas quando se começa a separar uns desse povo de Deus, é sintomas da rebeldia. Não entra nisto. O povo é santo, Deus está no meio do povo e todos nós estamos no meio do povo de Deus e nós devemos ajudar uns aos outros, contribuir, apoiar para que todos cresçam para o louvor do nome daquele que é santo e que está no meio do seu povo. Esse sim será um líder correto. Podemos obedecer esse líder, podemos seguir o exemplo desse líder. Mas quando um líder começa a rebelar contra a liderança própria, mas defendendo a santidade do povo de Deus, se colocando como aquele que tem interesse para o bem do povo de Deus, mas coloca uns de lado, isto é sintomas de rebeldia. Deus não vai se agradar dessa atitude. É melhor fugir, é melhor afastar. Como Moisés diz ao povo, afasta da tenda desses rebeldes. Porque se eles tiverem a morte natural, certamente Deus não está conosco. E aconteceu imediatamente que a terra abriu a boca e engoliu os vivos. E ao mesmo tempo levantou a chama de fogo que consumiu os 250 que seguiram a rebeldia desses líderes. E o povo entrou em desespero novamente, correndo de um lado para o outro e pensando que também iam ser devorados por Deus. Mas aqui revela um outro ponto que demonstra a graça e o favor de Deus. Em meio a esse pecado cruel, Moisés, Arão, entra para interceder pelo povo. Nós podemos ver o poder da intercessão em meio
ao pecado da rebelião, em meio ao pecado de dúvida, em meio ao desespero do povo de Deus, nós podemos experimentar e ver aqui o poder da intercessão por meio de Moisés e Arão. A sentença era imediata, bem no começo, quando o povo duvidou da terra, do poder de Deus para entregar essa terra. Deus propôs a Moisés destruir o povo e criar um novo povo a partir de Moisés. Esta era a proposta de Deus. Mas, pelo contrário, Moisés intercedeu pelo povo, a partir do verso 20 do capítulo 13. Do capítulo 14, aliás. Moisés intercede pelo povo, clama diante de Deus, e Deus responde a Moisés: conforme o seu pedido, eu perdoei esse povo. No verso 20. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória, os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com o juramento dar a seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo o verá. Ninguém que tratou Deus com desprezo, duvidar dos propósitos de Deus, duvidar da direção de Deus, duvidar da graça de Deus, é desprezar o próprio Deus. E quem despreza Deus jamais receberá alguma coisa da parte de Deus, jamais verá a graça de Deus, jamais experimentará o favor de Deus. Então, todos aqueles que colocaram Deus à prova não entrarão na terra prometida, não receberão o presente de Deus. O presente pode chegar até o nariz deles, vê-lo ao lado deles, mas não receberão o presente, não herdarão o presente de Deus. Deus perdoou o pecado do seu povo, mas eles perderam o privilégio de experimentar o presente, a terra que mana leite e mel. A sentença foi clara. E mais logo à frente nós vamos uma outra sentença mais elevada, quando houve a rebelião do povo de Deus. Quando Corá incita o povo a rebelar contra a liderança de Moisés, a sentença foi imediata: a morte dos rebeldes, a morte dos seguidores dos rebeldes. E o povo, pensando também que iam morrer, Deus levanta novamente Moisés para interceder pelo povo. O povo não morreu por causa da intercessão de Moisés. A Bíblia diz que Moisés logo disse a Arão: Arão, corra, pega o incenso e vá entre o povo, interceda pelo povo, enquanto eu clamo de joelho dobrado diante do Senhor, intercedendo por esse povo, corra para mediar a situação do povo. Arão correu com incenso no meio do povo e se colocou entre os mortos e os vivos, e a praga da morte cessou. O povo não foi destruído totalmente, porque por causa da intercessão dos líderes que Deus levantou para interceder a causa do povo. O poder da intercessão. Ainda há graça de Deus para os rebeldes. Ainda há misericórdia de Deus para aqueles que duvidaram da graça de Deus, da presença de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus, da direção de Deus. Ainda há perdão, porque há um intercessor que intercede pela causa do povo de Deus. A intercessão de Moisés e Arão aponta para aquele que é perfeito, que é Cristo Jesus, aquele que intercede pelo povo de Deus. A intercessão deles era imperfeita,
mas a intercessão de Cristo é perfeita para resolver a questão do povo de Deus. E para não perder a linhagem da nossa história, para finalizar a nossa história, nós podemos, a partir desse ponto, criar um final feliz para a nossa história. Para nós sermos aqui tristes. Quando o Senhor, que pegou o presente, a caixa, passando um tempo, ele chegou na casa desse cônjuge. Ao entrar na casa, com aquela caixa que eles tinham entregado para o Senhor, aquele cônjuge responsável pelo presente logo caiu de joelho, arrependido, e diz: olha, pequei, não sei o que me levou a duvidar daquele Senhor, e hoje perdi o presente. Estou olhando aqui o presente, mas eu não pude tê-lo. Eu errei, eu pequei e agora perdi tudo. Mas aquele filho do homem disse: não perca fé. Ainda é possível àqueles que crerem. Ainda que mora, mas se tu creres, verás o morto levantar. Ainda que Lázaro perca por dias no sepulcro, mas se tu creres, verás a glória de Deus. Estou aqui para abrir o presente para vocês. Vocês foram perdoados da incredulidade, e agora vou abrir o presente para vocês e experimentar a graça de Deus. E foi o que Cristo fez por nós. Cristo sabia que nós não seremos capazes de confiar em Deus, de viver em confiança plena na graça e no favor de Deus para nos dar a herança eterna, a vida eterna, de que um momento ou outro passaremos pela dúvida, até de rebeldia contra Deus, e Ele tomou a iniciativa de descer e de estar por perto até a morte da cruz, para interceder pelo povo santo de Deus. Cristo morreu para interceder pelos nossos pecados. Hebreus diz o seguinte no capítulo 7, do verso 23 à frente, diz assim: ora, aqueles sacerdotes, começando de Arão, Moisés e os outros que vieram depois, havia muitos, porque não era suficiente interceder pela causa do povo, porque a morte os impedia. Lembra, Arão correu para o meio do povo, entre os mortos e os vivos, para que a praga da morte cessasse no meio do povo. E a praga cessou, mas também eles foram tragados pela morte. Arão logo depois morreu. Moisés também morreu. Os outros sacerdotes foram levantados e morreram. Nenhum deles foi capaz de interceder permanentemente a causa do seu povo. Mas veio aquele que é perfeito. Mas visto que, o verso 24 de Hebreus, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Ele é a causa de nós não sermos destruídos por causa da nossa incredulidade, das nossas dúvidas, da nossa rebeldia contra a graça de Deus. Ele é a causa, porque o sacerdócio dele é permanente diante de Deus. O verso 25, portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vivo sempre para interceder por eles. Ele vive para sempre intercedendo por nós.
Por isso, João vai dizer o seguinte na sua carta, primeira carta, capítulo 1, a partir do verso 2, a partir do capítulo 2, que se nós dizermos que nós não temos pecados, estaremos mentindo e a graça de Deus não está em nós. Mas se nós confessarmos nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para purificar os nossos pecados. Ele é o advogado junto ao Pai, que intercede por nós, para perdão dos nossos pecados. Ele é a razão de nós não sermos consumados, destruídos, por causa das nossas dúvidas, da nossa incredulidade e da nossa rebeldia contra Deus. Temos o amparo de Deus. Nós devemos arrepender, reconhecer que nós pecamos e não partir como os rebeldes, mas humilhar diante de Deus e esperar pela direção de Deus, confiar no comando de Deus e confiar na graça de Deus, na esperança de que Cristo nos conduzirá à herança eterna, a promessa eterna de Deus para a nossa vida. Ele é propiciação pelos nossos pecados. O verso 2 do capítulo 2 de primeira carta de João. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todos aqueles que hão de ser resgatados por Cristo. Então, o nosso pecado tem solução. Tem o intercessor perfeito, que é Cristo Jesus. A nossa resposta é arrepender e confiar em Cristo, esperar e acentuar o nosso coração em Cristo, entregar as nossas dúvidas a Cristo, confiar que Ele é fiel para conduzir o seu povo até a terra prometida, até a Canaã celestial, para o descanso eterno. Aqueles que assim crerem experimentarão a Canaã celestial, tal como Josué e Caleb, que creram em Deus e experimentaram a Canaã, que mana leite e mel. Aqueles que genuinamente confiarem em Deus e descansar o seu coração em Deus, entregar o seu coração à graça de Deus, aos cuidados de Deus, e experimentarão a direção de Deus, a graça de Deus, vivendo sobre o deserto, mas sendo amparados por Deus. Um detalhe da graça e do favor de Deus, que às vezes cai no esquecimento do povo, que a gente não leva em consideração, e que é pequeno, é aquilo que Jesus disse: vocês são mais valiosos do que a flor do campo, que levanta bonito e logo após o sol murcha e cai. Se Deus investe o seu povo, sustenta o seu povo, deve investir ao seu povo muito mais do que o próprio Salomão na sua riqueza, o povo já tinha experimentado no deserto. Lembra quantos anos passaram no deserto? 40 anos no deserto. Quem já passou 40 anos sem comprar peça nova de roupa? Quem aqui já passou por 40 anos e nunca comprou uma nova peça para se vestir? O povo do deserto passou 40 anos sem mercado para comprar, sem mercado para negociar as novas roupas, mas as roupas deles não se perderam no deserto. Caloroso, forte, mas viveram cobertos até entrar na terra prometida. São pequenos detalhes dos cuidados de Deus que nós não damos valor ao ponto de duvidar dos cuidados de Deus na nossa vida. Já passamos pelas situações difíceis que depois nós dizemos assim: não sei como conseguir passar por esse momento. É porque a graça de Deus estava sobre a sua vida, lhe transportando, lhe cuidando até passar por aquele momento difícil. Mas logo depois esquece dos cuidados de Deus e começa a duvidar da graça de Deus. O salmista pode dizer o seguinte: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte,
eu não temerei, eu confiarei no Deus da minha salvação, eu viverei confiante naquele que tem poder, porque o cajado dele é suficiente para me pastorear até ao fim. Nele eu confio. Eu não viverei desesperadamente em circunstâncias difíceis, porque eu tenho o pastor, o sumo pastor, que é Cristo Jesus. A nossa resposta é arrepender e confiar em Deus. Pregar a fé, viver a fé e batalhar pela fé até o final. Deus, nós te louvamos e te agradecemos por tua graça.